O dicionário Michaeli define a palavra pecado como que ou alguém que está em absoluta sujeição a um senhor, ou alguém que está dominado por suas paixões. O apóstolo Paulo afirma no livro de Romanos que nós somos escravos do pecado. Há muita similaridade entre o pecado e o vício. Nas palavras de Margaret Mead, a virtude é a dor seguida do prazer. Já o vício é o prazer seguido da dor. Na carta que escreveu aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma diversas vezes que nós somos escravos do pecado, mas Jesus veio para nos libertar da vontade de pecar. Mas e quando esses vícios interferem na minha vida? Quando interferem nas minhas ações e nos meus pensamentos? No programa de hoje, nós vamos falar sobre vícios, viciados e o que nos leva a um vício. Mais ainda, vamos falar sobre como nós estamos tratando os viciados da sociedade. E isso também é fato. Oi pessoal, nós estamos aqui na Rua Augusta, um dos principais points da Night Paulista, onde muitas pessoas vêm para praticar os seus vícios. Vamos conhecer um pouquinho da realidade paulistana da Rua Augusta. Vem com a gente. Vocês se consideram viciados em alguma coisa? Sim. Sim. Você poderia dar algum exemplo pra gente de alguns vícios que você tem? Nicotina, cigarro, chocolate, fast food também. Trabalho. Sério? Você se considera viciado em trabalho? Sim. Poxa, legal. Não, não esse vício eu não quero ter também não. Eu diria viciado em música. Você acha que você é viciado em música? Eu sou músico, então é um vício meu. Você é músico, o que você toca? Eu sou vocalista, eu canto. Você canta? Isso. Pô, legal. Então você acha que a tua profissão, o teu ofício de música é um vício pra você? Sim, é um vício, é algo que eu não consigo ficar sem. Mas em algum momento isso já chegou a te prejudicar? Não, de prejudicar não, só me faz bem. Então é um vício que te faz bem? Que me faz bem. Acho que costumes, acho que não, talvez não coisas, mas fazer a mesma coisa do mesmo jeito acaba sendo um vício. Não seria um hábito isso? Seria, mas se você consegue se livrar disso. Se você não consegue se livrar, acaba sendo um vício. Então deixa eu ver se eu entendi. Isso na verdade é algo que você entende que te faz mal. Te prejudica de alguma forma? Vício não necessariamente te faz mal. Simplesmente é alguma coisa que você quer fazer sempre, mas não é algo que te faz mal. Então você acha que podem existir vícios que sejam bons e vícios que sejam maus? Com certeza, porque eu acho que viciado é uma questão de continuidade, mas não uma questão de ser ruim ou bom. E você tem algum vício que você acha que te faz bem ou te faça mal? Também a música, a gente toca junto, tem uma banda. É mesmo? Então meio que é uma droga pra gente daí. Uma droga boa, tá ligado? Nós estamos aqui numa região de São Paulo onde as pessoas se concentram aqui muitas vezes para usar crack. E essa região é conhecida como Cracolândia. Então, tudo que nós fizermos aqui tem que ter o maior cuidado possível. Nós já fomos orientados porque pode dar algum problema justamente pelas pessoas que vivem nessa região e eles são agressivos e são pessoas que estão numa situação bem deplorável. Acabamos de falar com um policial e ele falou assim que esse é o fim do ser humano. É como se fosse a madrugada dos mortos e é isso que a gente vai saber um pouquinho sobre a Cracolândia. Nós estamos aqui agora na casa da dona Nildes. Tudo bem, Nildes? Boa tarde. Boa tarde. E eu queria saber de você um pouquinho do projeto. O que vocês fazem, como que começou, qual foi o senso de precisão que você percebeu e falou assim, não, eu preciso atuar. Como que aconteceu? Oi, gente, boa tarde. Para nós sempre é um privilégio, né? Poder contribuir com o reino de Deus. E assim, estar em São Paulo hoje para nós é um grande desafio, né? Eu sou baiana, sou de Salvador. Chegando em São Paulo, eu vi uma realidade que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Comecei a ver muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas se prostituindo. E olhar do prédio onde eu morava e ver aquelas pessoas assim sendo degradadas, morrendo, eu disse, olha, eu preciso fazer alguma coisa.
Graças a Deus, hoje eu sou presidente dessa ONG, Centro Assistencial ao Povo Carente do Estado de São Paulo. Nós temos um braço da ONG que é o Ação Retorno, é um projeto que já atua há mais de 10 anos aqui no centro de São Paulo, no resgate a dependentes químicos. Então esse trabalho é um trabalho que foca o tratamento, onde nós tiramos eles das ruas, nós temos um espaço compartilhado, onde eles vão para fazer a sua necessidade básica, tomar banho, um corte de cabelo, escovar os dentes. E ali, em meio a tudo isso, há uma conversa, uma escuta, né? Nós temos apoios de assistentes sociais, de psicólogos, voluntariamente se dispõem para ajudar no projeto. Sim, eu acredito que as pessoas que estão assistindo não têm uma noção do que é a Cracolândia, com aquele monte de gente. Eu achei primeiro que era uma feira, ou que estava acontecendo algum protesto, que a polícia estava mexendo eles, por isso que eles estavam todos em movimento. Mas falaram para mim que é continuamente daquele jeito. É, realmente, né? É um lugar onde a Cracolândia é dado esse nome por ali está bastante pessoas fazendo uso de drogas. Do crack, né? Todos os tipos de droga eu falo, porque não é só o crack que eles usam, né? Então é difícil você olhar no centro de São Paulo, no coração de São Paulo, né? Lugares onde tem pontos turísticos até, e você vê uma realidade assim, pessoas usando droga ao céu aberto ali. Mas a verdade é que essas pessoas realmente são pessoas doentes, né? São pessoas que precisam serem cuidadas, serem amadas, né? É como eu falo, às vezes as pessoas acham assim, puxa, será que essas pessoas não têm família? Será que essas pessoas não têm formação, não teve educação, são tão muito pobres? E a gente vê realidades diferentes ali. Eu sou do tempo que se tinha 2, 3 mil pessoas em uma rua usando drogas. Hoje você vê aproximadamente o que ali? Uns 500, 600 pessoas. Mas né? você acha que o número está diminuindo aqui na Cracolândia porque eles estão se espalhando? Eu acredito que eles estão se espalhando. Eu acredito também, eu tenho testemunho de pessoas que já saíram também. Tem muito. É difícil. Não é uma coisa que você vai ver assim. Não, não, é muito difícil você tirar. O que é vício para você? Tá bom, vício é alguma coisa que você torna um hábito, talvez, vai, uma coisa que você faça todo dia, uma rotina, vai. Uma rotina? É um vício, tipo assim, pensar negativamente sobre o outro é um vício. Pode ser, entende? é verdade. Alguma coisa que você tipo, faz... um fofoqueiro pode ser um viciado em falar da vida alheia. É, exato. E você se considera uma pessoa viciada? Ah, claro. Você poderia dizer pra mim algum dos seus vícios? Todos? Vamos ver. Deixa eu ver, eu tenho um vício mental de quando eu tô estressada eu fumar um cigarro. Pra dar aquele aquele relax. Relax. Que a vida fica um pouco mais tolerante, vamos dizer assim, tolerável, vai. Talvez fumar. Fumar? Eu fumo cigarro. Talvez por que você acha que talvez? Pelo mal que ele causa, né? Se você procurar a respeito sobre cigarro, nicotina, você vê que é um mal que faz, que assim, que a gente não sei se dizer, não consegue largar, mas é algo que a gente utiliza, fuma um cigarro, mas assim, não é algo que eu parei pra pensar pra parar agora, né? Mas eu sei que faz mal. É algo que eu sei que faz mal, mas que eu gosto de utilizar, né? É um mal que ao mesmo tempo você acha que te faz bem. Relaxa. O vício normalmente está associado a coisas negativas, né? Mas eu creio que o vício ele pode ser coisas positivas, né? Se você ama alguém demais, tudo em demasia ele faz mal, né? Mas o vício não necessariamente ele é uma coisa negativa. Eu gostar de alguém bacana ou eu beber, tudo depende, isso é muito relativo, isso vai de cada um até o grau que a pessoa vai. Quando ela extrapola demais, isso se torna uma coisa que foge das questões. Né? Bom, como às vezes algumas coisas nos surpreendem, né? O seu ponto de humor. Algumas pessoas elas têm a consciência de que elas têm um certo vício, mas elas não querem ajuda para se livrar deles. Você percebe que, psicologicamente falando, foi interrompido neles o laço afetivo por conta do vício? O vício dominou? O vício é a causa deles estarem hoje assim. A família não consegue. Não é que a família abandonou, é que a família também não foi preparada para isso. A família precisa fazer um tratamento para entender essa dependência química. Então, se a família não procurar uma ajuda,
não tem como ajudá-los. Nós somos pastores, tanto eu quanto meu esposo, e nós tivemos assim um chamado específico para trabalhar com essas pessoas, né? Então eu já tirei pessoas das ruas, já coloquei dentro da minha casa. Deus chegar um dia, ele dizer assim, mãe, e muitos deles me chamam de mãe, de tia. Então eles falarem assim, abre a porta porque eu quero ir embora. Eu disse, mas como assim você quer ir embora? Estou te dando tudo. Não, eu não consigo. Não é que a droga é mais importante para eles, é que eles não conseguem viver. É como se você fosse uma pessoa totalmente dependente do café e chegasse de manhã e dissesse assim, se você não toma aquele café, você fica, puxa vida, eu tô com dor de cabeça, sabe? Isso já é uma dependência. É muito pior, porque eles são dominados por essa Exatamente. O sentido da vida é manter a dependência. É manter a dependência. Eles usam droga para não chorar, para não sentir dor. Muitos deles não sentem dor, não sentem fome, tá? Não sentem fome e é o tempo todo ali. Meu filho tem 10 anos, mas quando ele veio morar comigo, ele tinha 4 anos de idade. E com 4 anos de idade ele já estava nas ruas, ele já sabia o que era crack, ele já sabia o que era maconha. O pai dele saiu para roubar e deixou ele lá. E os meninos de rua chegaram e falaram assim, tia, você não tem como ficar com o Rafael por um dia? Eu disse, mas como assim por um dia? Não, o pai dele vai aparecer, a gente vai conseguir ajudar. E já faz 9 anos que a gente não tem notícia. E ele mora com você? Ele mora, é meu nosso filho já. A justiça nos deu a guarda e hoje ele tem o nosso sobrenome, ele tem 10 anos hoje. Né? Então, assim, foi difícil, porque uma criança, é muito difícil você tirar. Por que é difícil dessas pessoas saírem? São raízes, né? O Rafael estava com 4 anos, mas ele já sabia se defender. Se alguém batesse nele, ele batia. Ele já sabia o que era roubar, já sabia o que é mentir. Então, ele foi treinado para isso. E até hoje a gente tem uma luta constante. Ele é uma outra criança hoje, mas assim, ele teve muitas dificuldades. Assim, o pai dele era viciado, a mãe é viciada, a avó é viciada, a tia é viciada, a família dele é toda da droga, toda dentro da Cracolândia. Nós percebemos que eles têm ainda ONGs, tem pessoas, o governo, de certa forma, tenta ainda que com muito pouca ajuda, mas ele ainda tenta ajudar de certa forma. Você já se conscientizou disso? Porque talvez as pessoas não entendam a questão do vício e a questão também da escolha, porque ainda assim é uma escolha, né? Estar lá. Não ser ajudado, eu digo. Hoje eu acho que não se trata muito de escolha, no caso deles. Acho que eles tiveram uma oportunidade de escolher. Hoje as pessoas que estão dentro da Cracolândia, no uso abusivo, agressivo da droga, eles não têm mais condição. Então você acredita que não usar seria a escolha que eles tinham? Com certeza, não usar. Então, e você falou pra mim no comecinho, que nós conversamos, antes de começar a gravar, que hoje você faz um trabalho também preventivo justamente por conta disso. Isso. Então é esse tipo de escolha que vocês mostram. Nós hoje estamos preocupados em dar educação, esporte, não que tudo isso já não tenha, mas de uma forma assim, a maior necessidade deles, na verdade, é amor, carinho. Talvez vocês assim, como assim, mas eles não tiveram na família? Alguém não deu isso? Não sei. Talvez tem pessoas ali que teve tudo, mas o amor, hoje, se eu fosse hoje com vocês na Cracolândia, vocês iam perceber a diferença. O que é que eles veem em nós? Eles vêm para nos abraçar, para nos beijar, eles querem que a gente ouça o que eles têm para dizer. E muitas vezes os pais não querem ouvir os seus filhos, não dá tempo para eles, e eles querem falar. Então eu acredito que dentro do... eu não acho que faltou educação, que faltou estrutura, tem pessoas, porque eu conheço pessoas de várias classes sociais aí dentro. Então eu percebo que essa questão de não ouvir, de não dar atenção para os filhos, você não ouvir, isso faz com que eles venham buscar, sabe, preencher isso de alguma forma. Como nós podemos ver, existem vícios variados, até mais do que a gente imaginava que existiria. Você tem algum exemplo para me dar, assim, que você considere de um vício bom e de um vício ruim? Tudo em excesso acaba desequilibrando o seu organismo. Mas o que caracteriza um vício já não é um excesso? Sim. Então ele faz bem ou ele faz mal? Depende do seu dia, do seu humor, da sua intenção, da intuição, de tudo. Porque, por exemplo, fumar né? Fumar pra meditar, pra conectar com Deus. Pô,
sensacional. Ah, meu pulmão está ficando cheio de fumaça. Meu, mas você acabou de receber a graça de Já, cara. Você tá, tipo, feliz, você tá vendo o sol, whatever. Então, assim, o benefício daquilo foi te colocar em comunhão com Deus. Entendi. Isso é muito mais válido, um vício desse, do que, sei lá, um vício em falar mal dos outros. Não, o amor em demasia, dizem, né? Que ele faz bem, né? Que ele emagrece, né? Por isso que eu tô assim fininho. Ó, aqui. Então você acha que eu tô amando pouco, então, no caso? Você tá amando pouco. O apresentador aqui tá amando pouco. Tá precisando amar um pouquinho mais. As drogas, maconha, outros tipos de drogas, eles fazem mal. Emagrece? Emagrece, mas não faz bem. Faz a pessoa perder a razão, perde os sentidos, enfim. Você acha que você tem algum tipo de vício ou não? Hoje eu estou amando, eu estou numa fase do amor, então... Então teu vício é o amor? O amor e cervejinha. Cervejinha é sempre um vício bom, né? Que tipo de palavra você diria para uma pessoa que precisa fazer a diferença como Cristo fez? Em relação a essas pessoas, em relação às pessoas que têm um problema do vício? Olha, a mensagem que eu deixo é o meu próprio testemunho. Eu vim para São Paulo morar com duas filhas, uma de 11 anos e uma de 15 anos, dentro de uma zona de prostituição. Eu morei do lado de prostíbulos, só tinha usuários de drogas, só tinha travestis, só tinham pessoas que faziam prostituição. E quando alguém vinha oferecer um programa para nós, falava, não, está disponível? Era desse jeito. Não sou. Não. E assim, eu comecei a amar essas pessoas, a cuidar. Então eu acredito que a igreja não pode mais ficar num evangelho acomodado, sabe? Pregar é muito confortável, estar dentro da igreja, se fortalecendo, ouvindo as palavras. É maravilhoso tudo isso, você sentir o cheiro, o perfume do irmão, mas você precisa sair. Você precisa conhecer esse evangelho. Jesus andou no meio dessas pessoas. E por muito tempo eu acho que tudo isso, a prostituição, tudo isso se multiplicou porque nós pregamos um evangelho conservador. E eu acredito que a igreja tem que ser vista como um hospital. E um hospital é para doentes, sabe? Não é só para santos, não é só para pessoas que estão sadias. Então nós temos que ter a igreja um lugar onde essas pessoas são curadas. Não que essas pessoas têm que estar limpas para estar naquele lugar. Eu não acredito nisso. Gente, parabéns pelo seu trabalho. Para mim é um privilégio. Eu sempre uso um versículo que a Bíblia fala, que Jesus disse, e assim saberão que sois meus discípulos, que ameis uns aos outros. Eu acho que essa é a forma mais prática de ser um discípulo de Deus, amando e sendo agente de amor, onde quer que você vá. Eu vou deixar um versículo que é o que me motiva a cada dia a continuar, que está lá em 2 Coríntios 12, 15. E Paulo fala assim, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja eu menos amado. Então, muito obrigado. E isso é fato. No programa de hoje, nós descobrimos que existem vícios variados. E muitas pessoas reconhecem que têm os seus vícios e algumas não. Nós não estamos em posição de julgar os viciados. Nós sim precisamos ajudar a essas pessoas. Mas as pessoas que têm os seus vícios precisam entender que os vícios não são bons. Todo mundo está sujeito a ter os seus vícios. Vício jamais vai ser algo que vai te trazer um benefício. Vício por si só já é algo que é em excesso, e o que é excesso faz mal. E se você tem algum vício, procure ajuda. Isso é fato.